Mas é isso aí. João, ele relata, irmãos, a vida de Cristo como ninguém, de maneira muito especial e gloriosa. É interessante que no capítulo 1, João vai revelar o Cristo e o seu ministério, né, de uma maneira bem especial. Ele é anunciado no versículo 29 do capítulo 1 como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já é anunciado como um cordeiro, aquele que veio cumprir o propósito do Pai. No capítulo 2, ele está em Caná da Galileia, celebrando ali, participando de um casamento, e opera um grande milagre, que João diz no capítulo 2, assim Jesus principiou, começou os seus milagres. No capítulo 3, Jesus encontra-se com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E é interessante que cada capítulo Jesus vai trazendo uma revelação gloriosa, vai trazendo algo precioso. No capítulo 4 ele encontra-se com a samaritana, e aí a Bíblia diz que o povo de Samaria reconhece-o como Messias. Há uma movimentação naquele lugar, pelo testemunho daquela mulher e pelo encontro que eles tiveram com Jesus. No capítulo 5 de João, Jesus vai ao tanque de Betesda, e ele levanta um homem há 38 anos enfermo. Não foi assim? Ele vai direto àquele homem e o manda levantar. E ali, irmão, Jesus começa a caminhar rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Como cordeiro, ele estava caminhando para Jerusalém, onde seria oferecido em sacrifício. E assim, em cada capítulo, eu poderia citar, pela misericórdia de Deus, todo o Evangelho de João para vocês. Porque o Evangelho de João foi o primeiro livro da Bíblia que eu li com 6 anos de idade. Eu tinha um avô, que já está no céu, que ele não sabia ler. E meu avô, ele vendia banana na feira, tinha uma barraca de banana, não sabia ler nem escrever. Mas ele era terrível. Enganasse ele, que ele fazia as contas todinhas de cabeça. Quanto deu, seu Manel? 2, não sei o quê, tanto. Enfim. O velho era esperto, não é? E aí, miudão, tudo bom? Não é? E esse meu avô, quando eu comecei a estudar, eu fui para a escola com 6 anos, e logo nos primeiros dias eu comecei a ler. Meu avô chegava da feira, ele deitava numa rede, que tinha assim num canto da casa, botava um banquinho que ele chamava de tamborete, sentava ali, botava ali e falava assim, Beto, vem cá. Aí o Edinho, meu irmão, corria para a rua, dizia, o Edinho foi para a rua, ele, Edinho é outra coisa, eu quero você aqui. E ele pegava um Novo Testamento do Gideão, pequenininho assim, ó, tirava do bolso e falava, leia o Evangelho de João para mim. E eu li o primeiro capítulo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada foi feito, se fez, Ele era a luz do mundo, e tal. Eu começava a ler, quando eu acabava de ler, ele, leia de novo. Eu digo, mas vou de novo. Então foi o primeiro livro da Bíblia que eu li com 6 anos de idade, foi o Evangelho de João. Viu? Seu filho com 6 anos já leu o Evangelho de João? Hein, irmão? Será que os nossos filhos com 6 anos já leram o Evangelho de João? Eu tive o privilégio de ter um avô chato, enjoado, abençoado, crente até debaixo d'água, que me obrigava. Viu? E eu li o Evangelho de João. No dia seguinte eu falei o capítulo 2. Eu digo, mas vô, ele não tem mais nem menos, leia. No outro dia, leia o 3. E eu fui lendo. Aí quando eu pensava que acabou, ele lê de novo, para mim entender. E quando chegava na quarta-feira, na congregação de São Cristóvão, o irmão dava oportunidade a meu avô. Irmão Manel, vem aqui dar uma palavra. Irmão Manel tirava aquele Novo Testamento do bolso, ficava segurando assim, ó. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu lia, ele gravava.
Cumpriu-se na vida do meu avô, Apocalipse 1:1. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda. Viu? Foi assim que eu cresci, com o Evangelho de João. Com esse Evangelho precioso. E chegamos aqui, irmão, no capítulo 14 do Evangelho de João. Abra aí o capítulo 14 do Evangelho de João. Esse capítulo é precioso, porque o capítulo 14, o 15 e o 16, ele traz revelações preciosas do Senhor Jesus acerca do propósito de Deus para a nossa vida. No capítulo 11, Jesus realiza um dos grandes milagres, ressuscita Lázaro. No capítulo 12, ele vai a Betânia visitar a casa de Lázaro, ali tem um jantar, as pessoas vão ali, enfim. E no capítulo 13 de João, Jesus já está celebrando a ceia com seus discípulos. Está celebrando a ceia. Ele ali faz algo que os demais evangelhos não relatam. Os demais apenas diz que Jesus procurou um lugar mobiliado, preparado, e ali celebrou a ceia. Mas João vai dizer que antes da ceia, ele lava os pés aos seus discípulos. E dá um exemplo para eles. Nesse momento aqui, irmão, do capítulo 13, é que Jesus ele começa a dizer para os seus discípulos que ele precisa ir embora. Ele veio para cumprir um propósito e precisa ir. Ele precisa ir embora. Ele não veio para ficar. E isso ele vai, como dizer assim, confirmar no capítulo 14, no 15, no 16, dizendo claramente que ele precisa ir para que o Consolador viesse para ficar no seu lugar. Ele disse, olha, se eu não for, o Consolador não virá. É nesse ambiente de despedida, podemos dizer assim, que Jesus Cristo começa a falar algo que está no capítulo 14. Porque ele vai dizer para os seus discípulos, olha, eu preciso ir, eu preciso dar a minha vida, eu preciso partir, eu não vim para ficar aqui. É interessante que no capítulo 12, Jesus ele está em Jerusalém, não é? Ele vai para Betânia e em seguida ele vai a Jerusalém. E lá em Jerusalém, a Bíblia vai dizer aqui no Evangelho de João que uns gregos vieram da Grécia e chegaram ali e procuraram por Jesus. Procuraram por ele e disseram, olha, nós queremos falar com Jesus. E um dos discípulos foi dizer a ele, olha, os gregos estão procurando Jesus. E aí veio uma voz do céu, e Jesus disse, essa voz não veio por minha causa, mas por vossa causa. Deus dizendo que eu tenho que cumprir o meu propósito. E qual foi o propósito dos gregos ali? Segundo os que estudam a Bíblia mais minuciosamente, o propósito dos gregos era exatamente livrar Jesus da cruz. Eles já sabiam que havia um plano de morte contra Cristo. Alguém queria matar o profeta da Galileia. Alguém queria tirar a vida daquele homem, que era um filósofo. Um homem que andava, não é, com seus discípulos, que tinha uma filosofia de vida diferente. E aí, naquele momento ali, Jesus disse algo muito especial. Ele disse, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus estava dizendo o seguinte, que ele não veio para ficar aqui nessa terra como filósofo. Jesus não veio para ficar aqui na terra como sábio. Jesus veio para cumprir o propósito de Deus. Ele foi apresentado lá no início do Evangelho como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o seu propósito principal. E nesse momento agora ele está como que se despedindo dos seus discípulos e a tristeza vem ao coração daqueles homens. E Jesus vai dizer para eles, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos amados, essa expressão do início do capítulo 14 é que tem me chamado a atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nós estamos vivendo hoje dias muito difíceis, dias em que as expectativas, não é, da situação do mundo, ela está como que trazendo-nos momentos ou um futuro sombrio. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão perdendo a esperança e se desanimando com a vida. E até mesmo o povo de Deus, os crentes, aqueles que confessam a sua fé em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Tem muita gente desanimando, tem muita gente esmurecendo, tem muita gente fracassando ou fraquejando na fé. Mas a palavra de Deus, irmãos, é uma palavra de esperança. A palavra de Deus é uma palavra de renovação espiritual. A palavra de Deus é para nos animar a crer em Deus, a crer no Senhor Jesus, porque conforme Ele disse, todas as coisas irão passar, passarão os céus e passarão a terra, mas a sua palavra não há de passar. A Bíblia diz lá nas cartas de João, que vamos começar a estudar agora no próximo domingo, é uma nova lição sobre a vida cristã, vista pelos olhos de João, quando escreve a primeira, segunda e terceira carta. Nós vamos ter 17 lições preciosas. Foi João quem disse algo precioso. João disse na sua primeira carta, no capítulo 2, para a gente não amar o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, as coisas que existem, são passageiros. Mas ele disse assim, olha, o mundo passa, e tudo que há no mundo também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Há uma palavra de esperança para aquele que faz a vontade de Deus. Há uma palavra de esperança para aquele que tem esperança na palavra de Deus, que põe a sua esperança na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é a única que não muda, é a única que não passa, é a única que não sofre nenhuma ação do tempo nem dos homens. Ainda que os homens queiram mudar o sentido, ainda que os homens queiram mudar, vamos dizer, versões, não é? Ainda que queiram fazer alguma coisa contra, ela permanece inalterável, inabalável, porque a palavra de Deus, ela é única neste mundo. Aonde você chegar, em qualquer canto do mundo, que você disser, tem um exemplar da Bíblia? Tem. Em qualquer língua que você abrir João 14, está escrito lá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa foi a palavra de Jesus para aqueles homens. Mas muitos de nós estamos turbando o coração. Muitas pessoas estão deixando que as más notícias turbe a sua vida, traga dúvidas acerca da sua salvação, traga dúvidas acerca do que vai acontecer. Jesus Cristo aqui, irmãos, ele faz uma solene, gloriosa e preciosa promessa. Uma das grandes promessas do Senhor Jesus. A primeira promessa dele está no Evangelho de João, no capítulo 10. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus se identifica como o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor. E ele começa a descrever características desse pastor. E no versículo 28 do capítulo 10 de João, ele diz algo precioso. Ele diz para as suas ovelhas, ele disse o seguinte, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, ovelhas, as arrebatará das minhas mãos. Eu tenho essa palavra comigo, irmãos, como minha âncora.
Eu tenho essa palavra como âncora na minha vida cristã. Sabe, Jesus disse algo que eu me aproprio a cada dia. Jesus me deu vida eterna. Jesus disse que eu não vou perecer. Jesus disse que ninguém me tira da mão dele. Aleluia! Então eu estou seguro nas mãos de um Deus que tudo pode. Foi Ele que prometeu: eu te dou vida eterna, você não vai perecer. Quando Jesus falou de perecer aqui, não é morrer, é perecer a alma, perecer o espírito. Porque as pessoas que morrem sem Deus, sem paz, sem salvação, infelizmente a Bíblia diz, nós temos que falar, elas perecem sem Deus. Elas estão numa situação de perecimento. Elas sofrem agora a sanção de uma vida eterna sem Deus. Agora, quem está em Cristo, quem está alicerçado nessa palavra, quem está firmado no Senhor, Jesus disse: para você que é minha ovelha, para você que é meu povo, para você que é meu servo, para você que me segue, para você que é meu discípulo, para você que me ama, para você que me adora, para você que está comigo todos os momentos da sua vida, não é? Porque estar com Jesus, irmãos, é igual a um casamento. Estar com Jesus é igual a um casamento. Na hora do casamento, isso todo mundo já sabe. Quem celebra já está escrito. Você recebe essa pessoa para permanecer com ele, na vida, na morte, na dor, na saúde, na pobreza, na riqueza e tal. E naquela hora querendo casar, desesperado e tal. Prometo! Aí quando vem a doença, o cara corre. Quando vem a tribulação, desiste. Quando vem alguma coisa, divorcia. Quando vem outra, separa. Irmão, se a nossa vida espiritual, ela tiver a mesma relação com Cristo, que nós temos com o nosso cônjuge, ou conforme nós tratamos o nosso casamento, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Porque no meu casamento eu posso me separar, eu posso largar, não é? A irmã Beth agora já não é mais aquela moça, então agora eu posso me separar. Já está doente, eu posso separar. Já não sei o que, eu vou me separar. Já não sei o que, é assim que fazem. Imagina a vida espiritual assim. Hoje você está bem, está com Cristo, amanhã não está, vou me separar de Cristo. Hoje eu estou alegre, estou na igreja, amanhã eu não estou, vou me separar de Jesus. Que vida cristã é essa, irmão? E que casamento é esse? Nós estamos com Cristo para o que der e vier. Você está casado para o que der e vier. Na doença você está com Cristo, na saúde você está com Cristo, com dinheiro você está com Cristo, sem dinheiro você está com Cristo. Porque a nossa vida não consiste naquilo que a gente possui, disse o Senhor Jesus. A nossa vida não pode consistir naquilo que a gente tem, naquilo que a gente possui, porque Deus não nos trata com o que temos, Deus nos trata com o que somos. É aí a grande diferença. E Jesus Cristo está falando para a igreja, Jesus Cristo está falando para o seu povo. Ainda que as coisas aconteçam, estejam acontecendo, que não está nos agradando, não é hora de turbar o coração. É hora da igreja, irmãos, crer em Deus. Creia que o Deus que começou todas as coisas, Ele já tem um plano de como terminar todas as coisas. O Deus que começou, Ele sabe como vai terminar.
essa terra não está largada, o mundo não está largado. Os homens que pensam que faz e acontece, pensam que é da sua mente o que eles estão planejando, ou falando, ou resolvendo. Não, tem um Deus que está acima de todas as coisas. Sabe o que diz o profeta Isaías lá no capítulo 40? Ele diz que Deus está sentado no céu, e Ele põe o seu pé sobre a terra. Tamanha sua grandeza, Ele descansa o pé sobre a terra. Diz lá no Isaías 40, que as nações são para Ele como gotas d'água numa balança. As nações para Deus, e os moradores da terra são para Ele como gafanhotos. Sabe o que Deus quer dizer? Eu sou tudo, vocês não são nada. Foi por isso que Jesus disse aqui em João capítulo 15, versículo 5, parte B, está escrito: porque sem mim nada podeis fazer. A gente pensa que pode, a gente pensa que faz. Quem faz é Ele, quem manda é Ele. Ele continua Senhor de todas as coisas. Aleluia! E Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração. Não é hora de crente andar turbado, correndo de um lado para outro. Meu Deus, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Não, meu irmão. O que está acontecendo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. E aí Jesus, para mostrar a grandeza de Deus e o propósito de Deus, ele diz no verso 2: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está falando de algo, irmãos, eterno, precioso e glorioso. As nossas moradas aqui, onde nós moramos, é um lugar, vamos dizer assim, que passa pouco tempo, não é? É um lugar temporário. Você compra uma casa, compra o seu lugar de habitar, arruma, ajeita, não é? Enfim, e daqui a pouco alguém vai daquela casa. Alguém vai, aí a casa fica. Daqui a pouco outro vai, aí a casa é vendida, não é? E assim vai, de mão em mão, de morador em morador. Ninguém fica eterno naquela casa. Você nunca chegou numa casa e disse assim: puxa, casa bonita, e o morador aqui? Aí já tem quase 5.000 anos que ele mora nessa casa. Já viram isso? Hein? O morador dessa casa está aqui, ó. Tem tempo que ele mora aqui. 60 anos não, moço. Eu moro aqui há 200 anos nessa casa. Tem alguém assim? Não tem. A nossa morada aqui ela é temporária, irmão. Aqui é para você se abrigar. Aqui é para você passar os seus dias. Morada Jesus preparou para nós lá em cima. Porque lá são moradas eternas. É lá que nós vamos passar a eternidade. Essa vida aqui, como diz Tiago, é um vapor. Hoje somos, amanhã não somos mais. E nós temos que ter um lugar para morar eternamente. Um lugar onde vamos viver eternamente. E é disso que Jesus está dizendo aqui. Na casa de meu Pai há lugar eterno. Você pode ficar tranquilo aqui na terra. Que quando Deus te chamar, há lugar lá em cima. Há lugar para todos aqueles que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 22 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Aleluia! Jesus disse: não se turbe, porque tem morada lá em cima para você. Tem algo especial preparado para nós. Aleluia! E ele disse o seguinte, para acalmar os ânimos, para trazer calma aos corações. Olha, se fosse diferente, eu diria para vocês. Se não fosse assim, eu também contava. Porque Jesus aqui, irmãos, ele vai chamar os seus discípulos de amigos. Ele disse: eu não vou chamar vocês mais de servo, não. Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. É servo.
O Senhor é que manda, o Senhor não dá satisfação a servo. Jesus disse, eu não vou chamar vocês de servo não, eu vou chamar vocês de amigos. E Jesus está falando aqui para amigos. Jesus está dizendo, olha amigos, se não fosse assim, se fosse o contrário, se lá em cima não tivesse nada, se fosse tudo despreparado, eu também diria para vocês, porque eu não vou levar vocês para um lugar qualquer, para onde eu vou levá-los, é para junto de mim mesmo, porque isso, irmão, esse é o propósito do Senhor Jesus. Ele morreu pela tua vida, Ele morreu pela nossa alma, Ele pagou o nosso preço na cruz, e o maior desejo dele, Ele disse, é que onde eu estiver, você esteja comigo também. Ele quer que nós estejamos junto dEle, próximo dEle, com Ele. Para isso, Ele preparou esse lugar, disse, vou preparar-vos lugar, eu vou. Eu preciso ir para preparar, eu preciso ir para aprontar, eu preciso ir para deixar tudo acertado, porque daqui a pouco, ele diz no verso 3, virei outra vez. Virei outra vez. E quando ele diz isso aqui, é interessante que Mateus descreve a vinda de Jesus, Marcos descreve a vinda de Jesus, e Lucas descreve a vinda de Jesus. Em todos os três evangelhos, se você ler, os evangelistas, os autores, Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram a vinda de Jesus para Israel. Ele sempre vai mostrar a vinda de Cristo para Israel. Jesus vem, quando é que você vai vir, Senhor, para restaurar o reino? Eles estão preocupados com o reino. Eles estão preocupados com o reinado de Cristo. Eles estão preocupados com aquele que vai se assentar no trono de Davi para trazer a paz a Jerusalém. E aí todos os três evangelhos trazem uma visão de um Jesus que está vindo para reinar na terra. Só que João está mostrando algo diferente. João está mostrando a visão de um Jesus que vai reinar conosco na eternidade. João está mostrando para nós um outro lado de Cristo. Cristo não está dizendo, eu virei outra vez para reinar em Jerusalém, eu virei outra vez para estabelecer a paz nessa terra, eu virei outra vez para sentar no trono de Davi, eu virei outra vez para estabelecer uma nova ordem mundial. Não, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Esse é o propósito glorioso da sua vinda, nos levar. E quem é que Jesus vai levar? No Salmo 101, a Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Quem Jesus vai levar, irmão? Vos levarei para mim mesmo. Quem ele vai levar? Os fiéis da terra. Os que andam em caminho reto, diz a Bíblia. Jesus vai levar para si, conforme Paulo diz lá em Timóteo, um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Sabia que o Senhor nos conhece, irmão? Ele conhece os que são seus. Eu outro dia estava assistindo algo que você deve ter assistido nessa chegada dos imigrantes aí, aquele povo, né, que consegue atravessar o Mediterrâneo, aquela luta toda, e algumas crianças vieram num barco, se perderam de pais, de parentes, e quando chegaram no porto, não é, os pais, as mães, meu Deus, chegou mais uma leva, e a guarda costeira vai lá e recolhe e tal. E daqui a pouco uma mãe olhando daqui, a criança olhando de lá, sabe, se reencontram. Foi lindo isso. Houve aquele momento assim, é minha mãe, é meu filho. Quando a Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus, é mais ou menos comparado a isso, irmão. Os que são dele conhecem o Senhor, e o Senhor nos conhece. Onde quer que eu e você esteja, quando ele vier, nós vamos dizer, é o meu Senhor, e ele vai dizer, é o meu filho, é meu servo. Vai ser um reencontro precioso e glorioso, algo maravilhoso, aleluia.
Senhor conhece os que são seus. Aonde você estiver, Ele te conhece. Aleluia. Irmão, Ele conhece aqueles que o amam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Jesus, nessa noite, Ele está aqui no nosso meio, olhando para mim, para você. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. Ele sabe o quanto você está turbado, uns mais, outros menos. E Ele está dizendo através de mim, pela sua palavra: não turbe o teu coração. Passe a crer, creia mais, creia em Deus, creia em mim. Porque se fosse diferente eu também diria. Mas tem morada, tem eternidade com Deus, tem uma nova proposta de Deus para nós. Não vamos ficar aqui, eu vou levá-los para mim mesmo. Aleluia. E esse momento, irmãos, esse momento é o grande anelo da igreja. É o grande anelo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz uma coisa, né? No versículo anterior ele disse: olha, porque o meu tempo está cumprido, né? Agora terminei tudo, acabei a carreira, combati o combate, enfim, terminei tudo. Ele disse assim: agora, depois que eu terminei tudo, só me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim. Não é só eu que vou ganhar essa coroa. Sabe o que Paulo disse? Mas a todos quantos amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus vai receber a coroa da justiça. Muitas pessoas não sabem o que é isso. Jesus está voltando, sim. Jesus está voltando em primeiro lugar para os seus. Jesus virá, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 até o 17, é que Jesus virá nas nuvens do céu para buscar a sua igreja, os fiéis, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aqueles que estão esperando para a salvação, diz a Bíblia, que Ele virá outra vez para aqueles que o esperam para a salvação. Ele virá para aqueles que o esperam. Mas às vezes, irmãos, as situações do mundo, as tribulações da vida, em vez de nos levar a esperar, nos colocam em desespero. Foi por isso que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Pode virar de cabeça para baixo. Você já leu o Salmo 46? Já leu? Lê o Salmo 46 antes de dormir. Mas não lê tudo não, lê só o início. Ainda que a terra ruja e se perturbe pela sua braveza, ainda que os mares, ainda que os montes, e tal, você só tem coisa ruim ali. O Salmo 46 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Legal, salmo maravilhoso. Mas Ele é refúgio e fortaleza ainda que. Ele continua sendo o teu Deus ainda que. Ele quer ser o Senhor da sua vida ainda que. Pode virar de cabeça para baixo, Ele continua sendo refúgio, Ele continua sendo fortaleza, ainda que as águas te transportem para o meio dos mares, os rios, os montes, a terra se mude, Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Então, meu amado, vamos ficar de pé.